Essa é bem interessante. A constelação em si, ela não é uma técnica, né? Costumo dizer que é aquele momento onde você amplia o olhar sobre uma determinada situação, onde você consegue ressignificar uma imagem que até então estava presa, enfim, alguma ideia fixa, alguma coisa que te congelava, que te travava, que impedia o teu movimento. Agora, se eu entendi o que você quis dizer a respeito de técnica, existem jeitos que as pessoas fazem de maneiras diferentes. Então, a gente pode fazer constelação individual, a gente pode fazer em grupo, tem gente que faz constelação na água, enfim, existem sim variações a respeito de como ampliar esse olhar, de como ampliar essa imagem. Agora, de acordo com a escola Hellinger, né, da qual de onde eu sou formada, o Hellinger ele utilizava muito essas imagens internas e a fenomenologia, ou seja, você está diante do fenômeno e observar como as respostas, como a situação se apresenta. Tudo isso é muito vivencial. Complementando o vídeo anterior, então o Hellinger, ele trabalhava, não só o Hellinger, mas principalmente os professores da escola Hellinger, onde eu frequentei, eles trabalhavam com o grupo, né, onde o grupo poderia levantar questões pessoais e ir ali individualmente para trazer as suas próprias questões, e a partir dessas questões, o trabalho ele era feito com representantes, né, pessoas do próprio grupo, onde a gente podia observar o fenômeno, ou então a partir das imagens internas, que é um trabalho bastante interessante. Então, a partir do momento em que a gente se coloca nesse movimento de olhar o fenômeno, de observar o fenômeno e ver o que se apresenta, é daí que surge um movimento, o trabalho da constelação. E mais uma vez, esse trabalho é um trabalho vivencial. Então, é estranho até explicar, porque ele é vivencial. Quando a gente se coloca nesse lugar, tanto de ser representante de algo, ou de observar o seu próprio movimento ali, é que a gente tem uma noção melhor de como é que funciona e o que é que acontece. Sim, é possível fazer o atendimento de uma constelação de maneira online. No meu caso, eu agendo um horário com a pessoa, encaminho o link do Zoom e faço o atendimento, tá bom? É só entrar em contato. Beijo. O mais importante é que você venha com o coração aberto e disponibilidade de se colocar em movimento. A constelação familiar é um atendimento, né, que a gente faz, principalmente quando a gente percebe uma postura de responsabilidade e uma postura aonde eu tomo aquilo para mim. O constelador, ele acompanha o cliente nesse movimento de se responsabilizar e de atuar diante da sua própria vida. Então, um coração aberto e vontade de se colocar em movimento. Aliás, acho que vai até além da vontade, mas aí a gente vai ficar entrando em etimologia de palavras, que é importante, mas não cabe agora nos 15 segundos, 90 segundos de Reels. Coração aberto. A sua alma sabe o movimento que ela precisa fazer. Olha, a idade é uma coisa bastante relativa, né? A idade certa para fazer uma constelação é aquela idade onde a própria pessoa decide que ela quer olhar para algo mais profundo. Aí é o momento de buscar uma constelação, tá bom? Não existe uma quantidade mínima de sessões para a gente obter um resultado. Na verdade, os resultados obtidos através de uma constelação familiar,
ele se dá a partir da própria disponibilidade de movimento interno que a pessoa se coloca numa constelação familiar. Como é que ela observa aquele movimento, como é que ela internaliza aquilo e confiar que aquele movimento vai seguir. É assim que se dá o fenômeno das constelações. Sophie Hellinger, que é a esposa do Bert Hellinger, ela costuma dizer que uma constelação tem efeito de 2 a 10 anos. Então, uma constelação ela nunca termina na sessão, ela praticamente começa a partir dali e a gente confia que aquele movimento segue atuando na vida do constelado, que é o cliente, que é a pessoa que participa da constelação. Essa pergunta tem uma certa correlação com a primeira, né? Uma vez perguntaram para o Bert Hellinger quantas constelações uma pessoa podia fazer. E ele respondeu: como assim quantas? Só existe uma. Então, na verdade, quando a gente constela, a gente amplia o olhar para uma determinada situação. Quantas vezes são necessárias para você conseguir dar passos e mais passos diante de passos e mais passos em direção à sua paz interior? Quantos passos são necessários caminhar para dentro de você mesmo? Essa é a pergunta que eu faria. A constelação familiar, da maneira como a gente fala dela hoje, a maneira como a gente trata esse assunto hoje, ela foi desenvolvida a partir das observações do Bert Hellinger, que é um alemão, um filósofo alemão, filósofo, pedagogo, enfim. Ele teve uma vida muito rica de experiências e também de estudos. E a partir dessa vivência dele, a partir da própria vida, da maneira como ele observava a vida, ele desenvolveu e trouxe pra gente o que é a base das constelações familiares, que a gente chama de ordens do amor. Então é como se a vida, para fluir, ela respeitasse essas ordens do amor, que é o pertencimento, hierarquia e equilíbrio de troca. Esse assunto é um assunto bastante profundo e complexo também, mas foi por aí Bert Hellinger que desenvolveu a partir do seu próprio olhar para as dinâmicas que aconteciam diante da vida dele. A constelação ela trata as relações. Então ela pode tratar a relação com um trauma, ela pode tratar a relação com algum ente familiar, ela pode tratar a relação com a saúde, a relação com o dinheiro, a relação com o trabalho, com os filhos, com a vida. Como que eu me posiciono, como eu me relaciono com o que se apresenta na minha vida. É por aí que a gente começa um trabalho de constelação. A constelação trata-se de um movimento de inclusão, um movimento de olhar para a vida como ela é, um movimento onde eu me responsabilizo pelo que é meu, um movimento onde eu respeito o outro, as decisões do outro. Então, num curto prazo, é curioso. Eu não sei se há benefícios, mas à medida em que a gente vai respeitando as dinâmicas da vida, da própria vida, os benefícios são leveza, tranquilidade,
É como se a gente fosse fazer uma longa trilha e nesse grupo dessa trilha chamada vida, a gente se diverte junto, a gente divide o lanche junto, mas cada um carrega o que lhe cabe, cada um carrega a sua própria mochila. É assim que funciona na minha percepção.